produtos para ortopedia, hospitalar, fisioterapia, fitness, pilates e bem-estar. Doutor Ortopedia. Fone 67 30 28 49 49. Salve, salve galerinha, pra você uma ótima noite, está chegando mais um podcast Tereré Bobagem, a gente está com você ligado onde quer que você esteja nos assistindo, muito obrigado, sejam todos bem-vindos, podcast Tereré Bobagem no ar, seu Marcílio. Salve, salve galera, é isso aí, vamos lá, dá um like pra nós aí. E belezinha, hoje pra você que está acompanhando a gente, uma ótima noite, sejam bem-vindos. E hoje vamos estar falando sobre um assunto muito bacana. Você que está aí ligadinho com a gente vai entender tudo e mais um pouco. Está hoje com a gente aqui a advogada Camila Ramos, é isso, acertei? Isso mesmo. Doutora Camila Ramos, seja bem-vinda, que honra ter você aqui no nosso podcast, doutora Camila. Agradeço o convite, né, mais uma vez, né, espero poder contribuir, né, nessa tarde, um pouquinho, né, falando um pouquinho do meu trabalho. Beleza, então você que está ouvindo, assistindo agora à tarde, só para você que ela está falando. Se você assistir à noite, ela não está falando com você, então já ficou por aí, né? Então, se você precisou de um criminalista à noite, você não procura, ela. Só você que está assistindo à tarde. É tá que bom? porque estamos numa tarde, mas qualquer horário, a advocacia aqui é 24 horas, não tem tempo ruim, não. Beleza, mas você sabe que você vai assistir esse vídeo à noite, você vai estar assistindo depois das 7 horas da noite, então... Mas tudo bem, uma boa tarde também. Camila Ramos, cara, que honra ter você com a gente aqui, Camila. A gente não ia poder perder a piada, né? Como um bom advogado, chegou atrasado, né? A gente marcou com ela às 5, né? Chegou às 5h40, no horário já do outro entrevistado que está aqui. Não ia perder a piada. Habeas corpus. Habeas corpus, não saiu no horário. Né? Nós que somos, que eu vi agora que tem juiz leigo, não sei o que, leigo. Juiz leigo? Tem juiz leigo, tem um monte de coisa que nós sabemos. Aquele que não sabe de nada? Não sabe de nada, não, isso bem, é juiz assim. leigo, né? Mas Camila, que massa ter você com a gente aqui, cara, eu te perdoo o atraso, que legal ter você com nós. Foi por um atraso de uma audiência, né, do contrário eu teria chegado mais cedo. Mas... Então o culpado foi o juiz. Você que estava aí, você que é o culpado. Sim, esse juiz leigo que atrasou. Mas Camila, vamos lá, cara. Eu era péssima juíza, eu era muito brava. Mas, cara, pra gente começar esse podcast nosso, esse bate-papo, quem é a Camila Ramos, cara? Pra essa galera que tá nos assistindo agora nesse momento, nessa super mega noite aí, agradável em Campo Grande. Bom, para quem conhece um pouquinho do meu trabalho, eu já advogo há 11 anos, aqui não só aqui no estado, mas também nos outros estados, né? A gente já tem demandas até fora do Brasil. O escritório vem crescendo desde 2014. Aí tem uma equipe, eu quis ir mesmo pro lado do empreendedorismo, né, ver a advocacia como empresa, não só como uma advocacia autônoma, né, como profissional liberal, mas também tá desenvolvendo a oportunidade para quem é acadêmico, né, que quer crescer aprendendo como estagiário, o novo advogado, tá inserindo no mercado de trabalho e o escritório, né, tá de portas abertas, né, até esses dias nós estávamos contratando, né, hoje por sinal começou uma estagiária nova e é isso, tá agregando, né, para esses novos profissionais e com isso a gente também tá ajudando, né, assim, de certa forma, toda a sociedade que seja, né, na área criminal e na área civil, que são as principais demandas do escritório. Bacana. Para você ser um advogado, só quanto tempo de estudo, como que funciona, como que é a faculdade de Direito? Então, ainda permanece os 5 anos, depois você pode fazer uma especialização, né, são as pós-graduações, eu tenho 3 pós-graduações, né, agora eu vou estar iniciando o curso de mestrado, agora no início do ano seguinte. E é isso, sempre estudar, não tem essa, 5 anos, 10 anos é o bastante. Quem quer fazer direito sabe que tem que ficar estudando para sempre, porque as leis estão em constante mudança, e se você quiser ser um bom profissional, você precisa sempre estar se dedicando ao estudo. Cara, só pra gente criar um pouco de uma situação, só pra gente causar aqui agora. Tá certo. Só pra gente causar. Tem que ter, né? Só pra gente causar mesmo. Cara, você estuda há quantos anos? 5, 5 assim, anos, tá. Até hoje eu estudo, né? Então, a faculdade são 5 anos. Sim, tá. 5. 5 anos estudando ali na faculdade.
Cara, o que você acha desses 5 anos? Você estudou, e de repente em um dia ou em algumas horas você tem que provar todo o seu conhecimento, que é essa questão da OB. Como que você vê essa OB, velho? Essa prova da OB? Na faculdade você aprende o básico porque é um geralzão de todas as matérias, né? E aí a OAB é feita da primeira fase, que tem 80 questões, né? 100 questões, aliás, para avaliar o seu conhecimento. E nessas horas que você faz a prova, você tem que ter pelo menos 40 acertos. E aí você consegue lograr isso para a segunda fase. Na segunda fase é uma prova específica de uma matéria que você tem mais afinidade. E aí você faz, é uma prova discursiva que você tem que fazer uma peça processual, né, que é a petição. Ou senão, e aí ainda tem mais algumas questões que você tem que também responder, que não é aquele se tá certo ou se tá errado, somente para marcar o X, né? Como na primeira fase. E assim, a OAB tem melhorado, né, em certos aspectos. A principal instituição, que é a FGV, tem feito algumas melhorias, mas assim, às vezes eles assim, pecam muito porque assim, questões a nível de magistratura, e assim, querendo ou não, a pessoa, assim, quem acabou de sair da faculdade, às vezes está fazendo a prova 4, 5 vezes até mais, porque às vezes por conta que o nervosismo atrapalha, ou senão mesmo porque faltou um pouquinho de estudo mais. E assim, é importante a prova da OAB, com certeza, porque infelizmente tem advogado que não sabe nada ou quase nada. Então, assim, tem que ter isso para selecionar, filtrar e poder melhorar a mão de obra, né, da advocacia. E se essa prova fosse oral, cara? Facilitaria? Seria mais fácil? Eu acho que isso vai da pessoa, porque para alguns é melhor a prova oral. Tem gente que tem facilidade em falar e tem outros. E sem contar que, como que, pensa, lá tá 100 pessoas, um exemplo, numa sala. Agora, se pensa, se cada pessoa tivesse que ser ouvida oralmente, ia ser muito mais trabalhoso, né, para cada instituição. Então, eu acho que essas provas orais tem que ficar mesmo específica para a magistratura ou para o MP, para outros órgãos, né? Não para advocacia, assim. Por enquanto, eu acho que dessa forma é a melhor forma possível mesmo. Você viu? Vai na Camila, filho. Depois que faz a faculdade, faz a OAB, aí vai o doutorado. Quanto tempo que é o doutorado? Então, tem o mestrado, tem o doutorado e tem o pós-doutorado, né? E aí, assim, isso depende, né, também, porque, assim, isso depende da universidade. Tem mestrado que são 2 anos, então, assim, varia muito, né? E tem gente que faz o mestrado junto com o doutorado. Então, cada universidade, cada instituição é de um jeito. Tem muitas pessoas aqui que se formam, aí optam ir para São Paulo para estar fazendo mestrado, porque alguns mestrados não tem aqui. E outras pessoas vão para fora do Brasil. Eu tenho muitos colegas que fizeram fora do Brasil, assim como eu, né, vou estar começando também. O OAB ela só é para quem quer ser advogado, né? Tipo assim, se o cara quer ser um juiz, Sim. um delegado, ele não precisa da OAB ou ele precisa da OAB? Ele precisa da prática jurídica. Ele precisa comprovar a prática jurídica. 3 anos de atividade jurídica. Então, assim, de todo jeito você tem que ter uma experiência. E, assim, uma experiência, mas não é necessário ter OAB para ser... E você tem que ter uma conduta ilibada. Conduta o quê? Ilibada. Você não sabe. Eu sei que é porque eu fiz mestrado e fiz meu doutorado em Jaraguari. Agora, você que não estudou, que só fez a 4ª série, você não sabe. Por favor, o que seria esse negócio libado? O que é esse negócio? Acho que ele foi de igreja, cara. Seria quase o que tinha na lei anteriormente para as mulheres, uma mulher honesta. O que é uma mulher honesta para você? Então, assim, a lei antes conceituava assim. Então, assim, é difícil assim, uma conduta ilibada, porque, assim, você tem que estar moralmente, e os meus deveres morais, por mais que a lei impõe certas coisas que você não pode fazer, não pode andar pelada, por exemplo, mas isso daí é muito subjetivo, né? E infelizmente isso se encaixa também da mesma forma. Então todos esses caras que são juiz ou delegado, eles são libados. Bom, pelo menos, né, na hora que passou na prova, né, entende que sim. Lá no início. Entende que sim, mas... Que massa, cara. E qual que é a área hoje que você está atuando, Camila?
Qual que é? Chama atuação ou não? Ou Isso, outro nome? olha, o escritório aqui em Campo Grande, 80% tem sido criminal. Tem sido criminal, mas né, já trago uma novidade, que eu abri o escritório já tem cerca de 2 meses, em São Paulo. Caramba! Isso. Ela tá falando com aquela mulher daquele MC lá. Aquela loira lá. Doutora... não, aí não, né? Você viu ela falando, eu só gosto do crime, eu só gosto do crime. Então, eu gosto da advocacia criminal, até da adrenalina, como que é bom você, assim, conseguir, né, uma pessoa que é inocente, ou realmente defender no limite da lei, mas não colaborar com o crime. Não estou dizendo que a doutora Deolane faça isso, né, mas diferente. Não, ela não faz, ela fala que ela gosta de pegar, né? ela gosta de pegar essas situações do criminosos. Isso. Ela gosta de defender, ela gosta de ir pra cima, né, nesse sentido. Sim, não, mas isso, acha muito bacana. O criminalista, realmente, às vezes a gente tem mais tesão de estar advogando em si do que estar recebendo os honorários, né? É óbvio que é importantíssimo, né? O nosso ganha-pão, né? Mas até tem uma advogada que comenta que eu sigo, que eu gosto muito, que ela fala assim, entra o Pix, a petição sai. E assim, às vezes tem que ser assim para o profissional ser valorizado, porque infelizmente, né, tem muitas pessoas que não querem saber de pagar o advogado, querem pagar o advogado em último caso, sabe? Cara, falando em ser valorizado, eu vi agora um caso mais polêmico aí, não tô nem mesmo. Ela é advogada, ela defende a gente. Já faz a defesa. Já faz defesa, nossa, já ganhei dinheiro em cima do Marcílio. Eu vi um vídeo teu, cara, que você tava puta da vida, você tava pé da vida com o pessoal do presídio, não sei, não vou falar o nome que eu não lembro, por causa de uma advogada que foi e tava com uma roupa, tal, alguma coisa assim, não deixaram a mulher entrar. Sim. Eu vi que você tava puta, velho. Como que funciona isso, mano? Porque de repente a pessoa que tá assistindo, acho que o advogado ele chega com o que ele quer, ele entra com o que ele quer, a advogada mulher entra com o que ela quer lá dentro. Como que é isso, Camila? Como o presídio, né, tá certo que tem o presídio feminino e os presídios masculinos, que são a maior quantidade, são de homens presos. É lógico que é necessário um bom senso. O advogado ou advogada tem já uma legislação falando da roupa que é adequada, a roupa social para o advogado estar usando. Só que nós mulheres, independente se são mulheres assim bonitas, sensuais, tem que ter um bom senso que, como é um ambiente masculino, deve se adequar e não ir com uma roupa sensual, né, com decote, com uma roupa curta, né? Por questão de respeito mesmo pelo seu trabalho. Mas, assim, eu já vi dos dois casos, das duas formas, tanto a advogada que vai desse jeito, sabe? Acho que vocês querem seduzir, eu não sei o que acontece, mas problema da advogada, mas tem advogadas que eu já vi que estavam totalmente com a roupa de forma adequada. E eles implicaram. E não foi só num presídio, sabe? Vários presídios. E assim, é um desrespeito. Aí, quando isso acontece, a nossa orientação é que se chame a OAB, para a OAB, através de um representante, tá acompanhando da comissão e tá apurando e assim, lutando para que realmente o profissional seja respeitado. Porque, infelizmente, o criminalista às vezes é visto como bandido, né? Ou senão, assim, quantas vezes já aconteceu? Até a última vez que eu fui atender lá em São Paulo, o agente penitenciário perguntou, é advogado ou é visitante? Sabe que não é horário de visitante, então quer ser sarcástico, sabe, com a advogada. Então, assim, é importante tanto a advogada ter esse senso, quanto também os agentes respeitarem a colega, né, que tá ali para trabalhar de uma forma séria, né, e assim, estando com a roupa certa, não tem por que implicar, né? Mas assim, quem que julga se a roupa está certa ou não? Porque como você, né, do vídeo lá, que a guria foi lá, a advogada foi lá, quem que julga se a roupa que ela está usando é adequada para ela estar no presídio ou não? De onde vem esse julgamento? Quem São tem os agentes mesmo que recepcionam a gente na entrada do presídio, que olham. Mas eles que fizeram o julgamento, né, no caso, sim, naquele momento. Porque assim, mas se for tipo você já hoje em dia, antes sua não, mas hoje em dia você passa por 3, 4 detectores, isso no federal, porque eu já atendo há 8 anos lá, então eu, assim, já conheço, né, perfeitamente. Então, assim, detectores de metais existem em nenhum lugar, celular muito menos. Então, assim, agora, por exemplo, o material que eu entro,
a minha pasta, porque eu preciso anotar as demandas, as perguntas, as solicitações do interno. Ele não tem, é inviolável o meu material, eles não têm direito de estar abrindo. Só que, assim, infelizmente isso já aconteceu comigo e com muitos colegas, de agentes quererem estar olhando a sua pasta, querendo estar abrindo e estar intervindo. Você não vai entrar com isso, só que eles não podem fazer isso, né? Não podem tocar em você. Então, assim, tem algumas coisas que, e aí quem é novo advogado... fica com essas dúvidas, fica com medo, e aí, que nem essa advogada mesmo, ela não quis se expor. Eu falei pra ela, doutora, faz um vídeo, olha, essa gente está perseguindo um monte de profissionais, não pode deixar isso acontecer. Eu não tenho tempo, não ia chamar a OAB na hora, porque já saiu de lá direto para outro presídio, aquela correria toda. Mas eu com certeza ia tirar foto e ia fazer uma representação na OAB, porque não existe isso. A gente já luta tanto, tanta discriminação, a gente não pode estar deixando essas coisas passar, porque a gente precisa, como que a gente vai dar um respeito para o nosso cliente, se a gente nem ao menos está se dando respeito nesses momentos, né, que um agente faz esse tipo de coisa. Que massa, cara. É até interessante você falar sobre isso, Camila, porque assim, como tem várias pessoas nos assistindo agora nesse momento, sim, e tem muita pessoa, como você falou, nova, entrando agora nessa área, né, querendo ser advogado, querendo fazer, né, e realmente entrar nessa área e seguir essa carreira, é legal que eles tenham essas consciências do que é o correto, do que não é, o que pode, o que não pode. E, cara, isso que você falou, eu acho que a pessoa, ela também precisa se expor, falar o que realmente está pegando, né, cara? O Brasil, né, tem a liberdade de expressão, né, então assim, a gente... Em termos. Em termos, Camila. Em termos, mas assim... Porque se eu falar alguma coisa aqui agora, eu posso ser cancelado. Não, então, nessa parte você tem, mas assim, se a gente começar a enfrentar, né, que nem ontem eu vi tão bonito lá na acho que era, se eu não me engano, era Israel, que aí elas estão cortando o cabelo, né, por causa que elas estão se rebelando, porque elas já não aguentam mais, né, ter que usar o véu. Então assim, se elas não lutarem, que mesmo que tenha consequências, vai continuar isso pro resto da vida. Então assim, que seja o advogado ou qualquer outra profissional, ou como mulher mesmo, precisa se impor, precisa, né, tá falando mesmo não, impondo limites, porque senão vai continuar e não vai mais ter fim, né, isso daí, porque infelizmente, eu não sei se é inveja, se é mesmo, né, essa utilização, porque vê como essa criminalização. Claro que chegou aqui, o Marcílio olhou pra sua roupa assim, que roupinha que ela tá usando e falou que depois ele olhou pra sua lá e falou a mesma coisa. Mas é porque a gente pode entrar, né, se arrumar, e elas têm que usar uniforme, né, todos os dias. Né? A gente não tem culpa. Mas olha, assim, com todo respeito, tem agentes que são maravilhosos, que tratam a gente de uma forma muito educada, que a gente, assim, tem todo um carinho, mas tem outros que infelizmente eu não sei se não acordou num dia ruim. De repente não deu uma legal, pode ser também, né? talvez. Acabaram presa. Pode ser lá o que acontece. Não, a gente não sabe, né? Que mas legal. É ruim. Cara, nesse tempo todo, aí são 11 anos, né, que você tá na área? 11 anos. Nesses 11 anos aí, 11 anos. qual foi a situação mais marcante, além depois que seu esposo, né, que tá ali? É meu namorado. Ainda não. É esposo. É advogado também? Olha, caraca, eu nem sei o que é isso, mano. Bacharel pra mim é pastor, velho. É sua mãe que tá ali, sua sogra? É minha mãe. Tudo bem com a senhora? Como que é o nome da senhora? Elisa. A senhora faz o que, dona Elisa? Eu sou aposentada. Que bom. Só tá no caminho certo, dona Elisa. Qual é o nome do esposo aí? Jonathan, seja bem-vindo ao nosso podcast, cara, legal. Cara, nesses 11 anos aí que você tá como advogada, qual foi esse momento que marcou pra caramba, quando você falou, cara, essa é a área mesmo que eu tinha que fazer, isso é o que eu tinha que lutar, porque é muito massa. Duas coisas que marcou você. Teve uma vez que você contou uma história, que eu achei muito massa, que eu quero que você conte depois, sobre uma mãe que você ajudou e você nem cobrou, cara. Você pode falar, você não pode, já falei. E você acabou nem cobrando no horário. Você fez uma cortesia para uma pessoa que necessitou do seu serviço. E você fez uma cortesia e ajudou essa pessoa numa situação muito delicada. Sim. E assim, eu acho legal isso, Camila, ser falado, porque muitas vezes quando fala de advogado criminalista, tem aquela visão, não,
é advogado de cadeia, só defende Sim. bandido, só luta pelo bandido. Mas, cara, todo mundo tem direito. Independente de quem é e quem é certo, tem o seu direito. Então, assim, eu queria que você comentasse sobre essas situações que você passou, que foi esse marcante para você como advogado. Assim, no direito criminal, nós estamos lutando por vidas, pelo um dos bens mais preciosos que são consagrados, né, até principalmente pela cláusula pétrea da Constituição Federal, que é o direito à Essa vida e à causa liberdade. Petra eu conheci, é uma cerveja. A Petra, não é a Petra, é a Pétrea. Ah, tá, achei que era cerveja. Sim, então, o que acontece? Se um direito fundamental do ser humano é a vida, é a liberdade, então, assim, que família que não tem fulano que foi preso, né? Que familiar. Então, assim, é fácil julgar, apontar, mas até acontecer na sua família, na sua casa, ou do lado da sua casa, ou do vizinho mais próximo, tanto que seja você como vítima, ou que seja o seu esposo que matou alguém de forma culposa pelo trânsito, porque se distraiu e acabou atropelando, né, algum indivíduo. Então, assim, por várias, assim, cidadãos de bem se envolvem com o crime. O crime faz parte da sociedade desde o início, né, do mundo. E a gente sempre vai ter que estar lutando contra isso. Só pegando uma deixa, cara, você falou algo que eu achei interessante e eu tenho certeza que tem pessoas que têm uma dúvida do caramba. Quando fala em advogado criminalista, a primeira coisa que vem na mente, com certeza da galera que está assistindo, é que não é advogado que só defende bandido. É o advogado que defende quem matou, quem fez, quem estrupou. E você falou algo interessante, que você falou assim, pô, de repente o pai, é um cara, pai de família, que cegou, pegou um carro, houve um acidente, né? Houve uma morte num trânsito, mas esse cara não é um bandido, é um pai de família. Houve um acidente. Então, assim, eu achei interessante essa colocação, porque a galera, para eles entenderem que quando falam do criminalista, não quer dizer que você está defendendo somente o bandido, mas em qualquer situação que envolve crime, seria isso? Sim, e assim, como assim o escritório vem crescendo e o meu trabalho, né, vem sendo reconhecido, a gente não recebe só elogios, né, de cliente. E assim, já aconteceu de ter seguidores assim, doutora, mas você acha que você vai pro céu? Do nada, sabe? Você faz um post porque, assim, você conseguiu um alvará, você tá contente que você batalhou, e aí o seu trabalho, né, foi reconhecido lá pelo juiz, e aí vem um fulano, não sei lá de onde, pra criticar e dizer, não, olha, você não vai pro céu, você é criminosa, e assim, sendo que assim, as pessoas vão misturando a religião, vão misturando eu com o crime, e sendo que é totalmente diferente. Eu não sou a favor do crime, né, de forma alguma, né, todos os meus clientes que estão presos têm que pagar, não é à toa que muitos estão presos, né? Mas, infelizmente, a gente até sabe, né, que tem muitas pessoas que cometem crimes muito maiores e nem vão presos. Fato. Né? Massa. E qual que foi esse momento assim, que foi massa pra você, cara? Que foi marcante nesses 11 anos, assim? Situações que te marcaram? Tiveram já vários momentos, né? Não só na área criminal. Assim, só aproveitando a deixa daquela história que você tinha pedido para te contar, que foi uma história marcante, porque assim, eu fui atender um outro interno, né, que estava preso na delegacia, aqui em Campo Grande, e aí me deparei com uma mãe que estava com o peito doloridíssimo, né, por conta de ser lactante, e já ia completar 40 dias, 45 dias, e ela estava sem advogado, os familiares, e por conta de um não pagamento de uma pensão. E assim, a delegacia é um lugar para ficar de forma temporária, não tem estrutura alguma, não tem nem sequer uma privada, você deita no chão, é um lugar desumano mesmo, para você ficar pouquíssimos dias, é um lugar totalmente fétido, é um lugar que às vezes não servem alimentação de forma correta. Quem já ficou um dia preso numa delegacia pode falar, retratar melhor isso. Mas, não vou revelar, vocês vão lá conhecer se quiser saber. Pois é, e assim, coitada dessa mãe, que eu vi ela nessa situação, e aí eu falei assim, olha, eu vou pegar os seus dados, peguei os dados dos familiares, contactei, e logo no mesmo dia eu já dei um jeito, fiquei até tarde no escritório, fiz o pedido,
E, assim, que acho que foi no segundo dia, já foi apreciado e ela conseguiu, né, sair e poder amamentar a sua filha. Porque, assim, assim, por conta de natureza alimentícia, né, que às vezes... E ela que devia a pensão? Ela estava devendo a pensão para a avó de um outro filho que eu assim, não sei muito, realmente eu só entrei nesse episódio da vida dela para fazer isso e ponto, né? Aí, assim, ela não tinha condição nenhuma financeira, nem tanto de pagar a pensão, nem pagar os meus honorários, mas eu fiz a minha parte, né, como cristã mesmo, né? Nossa, cara. E como que é, cara, trabalhar dentro de um presídio de segurança máxima, você lidar aí diretamente com várias pessoas? Algum momento já pensou em existir, teve medo, insegurança? Como que é isso pra você, cara? Olha, em relação ao presídio, eu acho que isso daí realmente é vocação, porque tem advogados que eu conheço que falam, doutora, pelo amor de Deus, vai lá pra mim, corre de presídio, assim, que não quer saber nem um pouco dessa área, mesmo que, assim, que seja por um momento só, mas não quer saber, e assim, e tem pessoas que se identificam e tá tudo bem. E eu sou uma dessas pessoas, nunca tive problema de ir em delegacia, em presídio, medo, nunca tive, mesmo tendo ameaça, eu nunca tive esse tipo de problema. Agora, a questão de, pra ser sincero com você, uma coisa que, assim, que todo profissional aborrece, porque é a questão mesmo da inadimplência, do desrespeito. Às vezes a pessoa até forçar uma situação criticando o seu trabalho para não te pagar. Caramba. Então, assim, a inadimplência, isso daí, porque não adianta, você trabalhou, você tem que receber, você tem que receber. E infelizmente tem pessoas que não querem, assim, sabe, querem usar de má fé. E isso daí deixa qualquer pessoa a pé da vida mesmo, sabe? Isso aí é principalmente quem não conseguiu sair, continuou preso. Olha, pra falar, assim, como lá no escritório tem o setor da área civil, é mentira, tem na área civil também tem, qualquer área tem, onde tem gente, tem esse BO. tem esse BO de ter gente que não quer pagar, então assim, isso daí é uma coisa que eu falava assim, nossa, eu não pensei em sair do criminal, mas assim, pensei em sair da advocacia, porque teve fases que foi difícil pro escritório, por conta de muita inadimplência, mas tudo isso foi fazendo amadurecer no escritório, e assim, tem muitas causas que eu nem pego, porque se não for para ter uma garantia, para algo para eu receber, é melhor que ela contrate outra pessoa. Como que uma causa dessa chega na mão de um advogado? Como que chega até a sua mão para você defender alguém? Como que funciona isso? Olha, assim, a captação, né, a questão da captação, de contratar um captador é proibida também pela OAB. A gente também não pode divulgação em outdoor. Então, assim, várias coisas a gente não pode estar fazendo. Agora, o que mais o advogado tem feito, ainda mais esses advogados que já saem com o celular na mão com 22 anos da faculdade, é ir para a internet. Então, esse marketing, né, foi permitido pela OAB, tem algumas limitações, mas muita gente tem trabalhado e tem se dado muito bem na internet. A gente tem grandes exemplos aqui no estado. E esse campo tem crescendo muito. Mas tem advogados que nem assim, que eu sei que estão muito bem, né, na profissão, e eles não têm nem Instagram. Porque, querendo ou não, o boca a boca, né, falando popularmente, nunca vai deixar de ser ótimo. Você gostou do meu trabalho, você vai recomendar. E assim, eu como já tenho um bom tempo aqui na advocacia, então assim, eu não preciso, assim, não tenho essa necessidade de ficar estimulando, porque um indica pro outro, então assim, cliente novo aparece todos os dias, graças a Deus. Caramba, cara. Você defendeu já várias pessoas. Você tem noção, mais ou menos, de quantas defesas você já fez? Olha, bem por cima, e quantos que deu resultado positivo? Certinho, eu não sei, porque tem muitos processos também que já foram arquivados, mas eu acredito que algo em torno, somando todos, uns 700, 800 processos. Caramba, desses 800 e lá vai cacetado, ou seja, mais quantos que você deu feedback positivo, falou, caramba, deu certo? A maioria tiveram feedback positivo, graças a Deus. Mas é lógico que nesse meio tempo a gente já perdeu, acontece. E como que funciona? O caso vem nas tuas mãos, e aí? Qual que é o segundo procedimento? Como que funciona depois?
Vamos supor, você pegou uma situação aí do Marcílio. Por que você não entra? Né? Só eu que vou no presídio. Cara, eu já sou preso, bebê. Aí né? fala do presídio. Né? Acho que ele já puxou sua capivara, né? E como que funciona? Chegou vou falar a casa que é ali, lá, como não, que é? Aí você vai estudar o que aconteceu, como que é o crime, como que funciona isso? Se compensa pegar o caso também? Às vezes acontece de ser um caso mais corriqueiro, né? Por exemplo, o violência doméstica, algo que é bem mais comum, uma briga de casal, a lesão corporal, tem algumas coisas que são mais comuns, né? Mas você tinha perguntado a respeito Você tinha perguntado se o que acontece depois, né? Foi isso que perguntou. Isso, o que acontece depois? Então, chegou a ação no escritório, você faz o atendimento. E aí você tem que avaliar se não é uma aventura jurídica, porque tem processos que a pessoa, mas o meu vizinho falou, doutora, que é causa-ganha. Não existe causa-ganha. Sempre tem um risco, né? O trabalho do advogado é uma obrigação de meio, não de finalidade. Então, quando se cobra resultado, infelizmente, tem alguns profissionais que preferem estar falando, olha, até tal dia eu vou te tirar daqui. Só que eu prefiro dormir tranquila e eu nunca prometi, olha, eu vou te tirar até tal dia, porque não depende só do meu trabalho. E assim, depois que é feito a análise do processo, aí eu dou um feedback para o cliente, explico o que tem que ser feito, ou quais são as soluções, quais são os caminhos. Após isso, eu pega os documentos, né, depende, né, de cada caso, e aí ele já assina a procuração, uma declaração de justiça gratuita, se for o caso, né, se ele for exposto o suficiente, e o contrato de honorários. Aí pronto, aí a partir disso eu começo o trabalho. Mas, cara, e quando a pessoa ela mente, vamos supor, o cara foi lá, você pegou e ela começa a mentir demais, ela começa a contar uma história, mas nada a ver com o que realmente aconteceu. Como fica o seu trabalho? Como você trabalha com isso? Acontece, né? Já aconteceu isso mais de uma vez, né? A gente não defende só os inocentes, né? E assim, tem gente que, infelizmente, parece que não confia, ou acho que quer enganar até você. Sendo que o advogado, mesmo se a pessoa matou, se a pessoa cometeu o crime, você tem que falar a verdade, porque o advogado tá ali pra te ajudar. E aí fica pior pra ele mesmo se ele mente, se ele esconde as coisas. E aí depois, assim, tem casos que você consegue, se não tem a prova, né, você ainda consegue trabalhar de alguma forma pra beneficiar. Mas tem casos que paciência, você não me contou a verdade, isso daí já era esperado, né? E aí surgem essas surpresas que só vão prejudicá-lo. Que louco, hein, cara? Para quem quiser conhecer legal o teu trabalho, entender melhor o que você faz, como que você atua, depende dessa galera nova que está entrando agora aí nessa área criminalista e que quer trabalhar também, como que faz para estar te acompanhando, conhecendo o seu trabalho, Camila? Tem o site, né, do escritório, martinsramos.com. Aí tem também no Instagram, tem no Facebook. O Instagram tem o Martins Ramos Advocacia, que é a página do escritório. O meu é Camila Ramos, _ADV. E, assim, podem fazer perguntas, eu sempre respondo, né, posso não responder na hora, mas faço de tudo para estar respondendo todo mundo. E quais são as perguntas mais frequentes que você recebe ali? Então, na advocacia, assim, já teve, assim, advogados querendo até acompanhar o meu trabalho, eu posso participar, poderia, né, ir numa audiência que você vai fazer. Na advocacia são mais esses, né, mais esses tipos de, às vezes, assim, algum comentário, às vezes também, por exemplo, acompanho esses videozinhos, às vezes, que eu faço como que é pra ir, pergunta, como que eu faço pra, posso ir qualquer dia, o que eu posso levar, porque as pessoas não têm, às vezes, noção nenhuma, né, de como que é entrar no presídio. Como que é entrar no presídio? Bom, vai lá. pra mim... Vai lá, você conhece, eu já fui. Esse tipo de relógio é proibido, né? Assim, não é só o celular, né? Então, assim, não é só a questão da vestimenta. Assim, depende do presídio. Às vezes você não pode estar entrando esse óculos, tudo bem. Agora, óculos de sol, tem alguns acessórios. Até outros relógios eu já vi a gente, às vezes, implicando.
Então, assim, em outros lugares você não pode nem estar, por exemplo, com um sutiã que tem ferrinho, por exemplo, no Presídio Federal, Passa porque você... detector, né? Isso, você não pode. Então, assim, você já sabe a vestimenta, então, assim, calça que tenha... qualquer coisa de metal, calça jeans, você não vai. Então, hoje mesmo, eu fui no presídio e fui de sapatilha. Por quê? Porque eu sei que não vai ter que tirar o sapato. Então, eu vou da forma mais prática, né, possível. Mas chega lá, a senhora tem contato com o cliente? Sim, eu sim. Ou fica Pelo aquele vídeo de vídeo também? contato pelo parlatório, isso no federal. Agora, em alguns... Tá, o que seria isso pra ele? Que ele não sabe, eu sei, eu sou formado, né? Eu sou formado, sou bacharel em Direito, mas pra ele, que provavelmente não sabe o que seria isso. É um vidro, e aí você tem um telefone, que nem sabe aqueles filmes, bacana. Então, colocaram isso aqui. Só que tem presídio que tem uma grade, e você conversa com ele normal, até se Sem você o quiser fone. tocar nele, assim, você toca, né, no caso, se quiser, não é o caso. Mas na maioria dos presídios estão com esse vidro mesmo que a gente identifica como parlatório. E com o tempo de conversa ali, que vocês são liberados para conversar com? Nos presídios estaduais são feitos de forma livre, então se você quiser ficar 1 hora lá com o preso ou mais, você fica. Agora, no presídio federal, antes era há cerca de 3, 4 anos atrás, ainda você ficava por 1 hora, agora é somente meia hora. Qual que é a diferença desses presídios que você está falando do estadual, né? Todos têm diferenças, porque desse mais do estadual para o federal. Qual que é a diferença deles? A periculosidade dos internos vão para o federal. Dependendo dos crimes que eles cometem, são crimes internacionais, crimes da esfera federal, não estadual, e também se eles demonstram que têm um poder aquisitivo, líderes de facções, todos vão para o federal, porque são... Se o Jota roubar coquita ali no Paraguai, ele vai pro federal? Federal. Certeza, federal. Coquito, pô, federal, na hora, filho. Mas qual que é a diferença do federal e estadual? Não é a mesma coisa? Não é o mesmo presídio? Não é. É bem rigoroso o sistema federal. Eu, sinceramente, na minha opinião, eu até prefiro, sabe? Porque é mais organizado. E aí, assim, eu gosto de nada que seja bagunçado. Infelizmente, o estadual, cada presídio é de um jeito. Parar aqui. Cada presídio estadual é de um jeito. Então, assim, você nunca pode falar, olha, no presídio estadual é assim. Não, porque amanhã já muda a regra e aí você tem que se adequar, aí muda a regra de visita. Tem a sua Cada isso, o diretor. No estadual, isso. né? E o juízo tenta até não interferir, ele dá autonomia para os presídios, né? A GPEM que faz essa gestão. Mas eles têm essa autonomia, então, assim, cada diretor vai respondendo pelo seu presídio. Então, assim, não é que tem que ser assim e ponto. Só algumas regras. E só no federal são regras para todos, certo? Rigoroso, não tem celular, não no federal não, no federal é tudo muito... O Jota já não vai cometer nenhum crime. Muito com medo certinho. de Aí proibiram alguns anos atrás a íntima, no né? No estadual pode até encontrar, mas no federal é mais difícil. Mas tem. Falar que não tem aí. Então a gente não pode ser hipócrita, porque todo mundo sabe, né? Isso, não tem como. Não tem. Não. Todo mundo sabe. Infelizmente a justiça é meio coisada. Além desses federal e estadual, também a gente tem muita casa de guarda, né? Que são os presídios de menores. Você também presta serviço para esses menores também? Sim, aqui seria o NEI, né? Que em São Paulo é a FEBEM. Né? Aqui, na verdade, a gente não fala que ele fica preso, ele fica internado porque ele é menor de idade. Mas é mesmo ou não? Não, porque assim, o presídio em si tem a função de ressocializar o preso para ele ser reinserido na sociedade. Mas a gente sabe que muitas vezes não é bem assim. Camila é humorista. Às vezes se torna uma escola do crime, né? Mas, então assim, alguns, assim como todo lugar, alguns vão querer mudar de vida e outros vão piorar. Ô, dona Elisa, deixa eu perguntar pra senhora aqui, ó, a dona Elisa na garrafa, ó, dona Elisa, não tem café aí não. Como que você vê a sua filha, como você vê a sua filha aí nessa negócio aí de como que é? Chega pra cá, vai lá.
Chega aí, chega mais perto aí. Chega do lado dela ali, ó. Pra pegar a senhora falando perto dela aí. Como que a senhora vê isso, Dona Elisa? Pode... Faça Uma participação especial, né? Eu, francamente, eu tô felicíssima, orgulhosa pela minha filha. Que massa. A inteligência... Em algum momento você chegou a dar medo, chegou a dar aquela coisa assim, porque ela trabalha com essa galera ali, né, da pesada mesmo, são vários criminosos, pessoas que cometeram vários tipos de crimes. Corajosa, Corajosa. Isso Isso, em algum momento ela chegou a falar assim, caramba, ficar com o coração na mão, ter algum medo, como que funciona pra senhora, a gente como mãe? Os receios, né? Eu falo pra ela, você dirige, quando sai de lá, você olha pro retrovisor, você fica de olho, se não estão te seguindo, eu fico, lógico, minha única filha. Que 10, que legal. Né? Que bacana. Obrigadão pela sua participação, Dona Elisa. A Obrigada senhora merece um vocês, prêmio, viu? valeu. Você- Cara, e em algum momento, assim, você, além só advogado, você pretende ser juíza, delegado, alguma coisa? Como que você vê o futuro da Camila? Ela depois, além de casada com... Ele achou que ia chamar ele pra falar e ele vazou, mano. Então, eu posso falar um pouquinho do passado para depois concluir com o futuro. Na época de faculdade, eu só estagiei em órgão público. Tudo que eu queria era passar num concurso, era o sonho, a estabilidade como de muitas pessoas que cursam direito. Só que depois que eu peguei a carteirinha da OAB e ainda fiquei um ano estudando para concurso, eu tava me sentindo ociosa em casa. Falei, quando que eu vou passar no concurso? Só Deus sabe, né? E aí eu comecei a advogar e depois não quis saber mais de outra profissão. Então, assim, hoje eu não me vejo fazendo outra coisa que não seja a advocacia, né? Nem como Não, juíza? nem assim, já pensei, mas o que acontece? O escritório, por mais que eu tenha outras pessoas para delegar, ele exige bastante de mim, da minha atenção, porque querendo ou não é o meu nome e ele tá sempre, né, e tem tido um crescimento constante. Então, assim, ele precisa muito de mim. E para magistratura, eu preciso de muita dedicação, de muito estudo. E agora não tem sido o momento, porque o foco tem sido o escritório. Agora, futuramente eu posso estar mudando de ideia, mas agora eu só me vejo, assim, com o escritório consolidado, não só aqui, quanto em São Paulo. Que massa, cara, que legal. Ela Cara, ama a profissão. isso que é importante, né? Amar o que faz, cara. Acho que quando você É ama, o segredo, né? Assim, o como amor, você né, ser que bem você sucedido, né? Você tem que gostar mesmo, né? Você não tem que pensar no financeiro, você tem que realmente pensar no que não financeiro é faz. uma consequência. né? Justamente, é uma De um bom consequência. trabalho bem Sim. feito, bem prestado. Mas que massa, cara. Cara, quero te agradecer de coração por esses momentos aqui com a gente. Dizer que foi uma honra te entrevistar. Né? Aí, Marcílio, se você fizer aquelas cagadas, já sabe, temos um advogado aí. Tá? Eu já conheço lá dentro, qualquer. conheço. Se você que não conhece, que tá Tem que coisar. E você que tá aí, cara, Camila, pra quem quiser entrar em contato, pode falar de contato ou não pode? Quem Então, quiser entrar em contato com a secretaria do Instagram. na verdade, Instagram. a gente, assim, acompanhar o meu trabalho, Isso, né? Mas acompanhar seu assim, Instagram. procurar o advogado, né? Não, seu Instagram. Sim. Não, porque assim, a gente tá, vamos ser bem sinceros, a gente tá falando com você, com a Camila. De repente a Sim. galera que tá nos assistindo, eu falo assim, pô, cara, eu quero conhecer um pouco mais da Camila, eu quero sim. ver o Instagram dela, eu quero ver ela brava, né? falando as Depois eu coisas, até fazendo posso deixar o dancinha. link, né? Valeu. Dancinha você não vai ver, mas não, TikTok não tem, mas vários vídeos, eu acabo colocando alguma coisa da minha vida pessoal, mas vai ver os vídeos, né, eu trabalhando e tudo mais, né, vários vídeos. Valeu então. Mas, gente, ó, tá aí, né, Camila Ramos, uma mega não advogada, show de bola, obrigado de coração, gratidão. Obrigada. Foi muito 10 ter você com a gente aqui. É isso aí. Mas antes da gente terminar, vamos falar aqui, tem os parceiros que trabalham com a Isso, gente. Aí, vamos os nossos falar. patrocinadores. Lembrando que tem o QR Code bem no cantinho aí, do lado esquerdo ou direito, não lembro agora mais que lado que tá ali. Tá coisado. Acessa aí, você com o QR Code aí, você acessa a nossa loja, você vai comprar os produtos do Tereré com bobagem. E vamos lá, nossos E você pode patrocinadores. comprar quando você estiver lá no presídio, a Camila vai te entregar lá pra você. Também, se tiver no presídio, a doutora Camila leva. Nossos patrocinadores oficiais aí, Imóveis Gazin da Tamandaré, a mais completa de Campo Grande, fazendo sempre o melhor para você. Use confecções promocionais, a melhor em produtos personalizados, camisetas, sacolas,
bolsas promocionais e muito mais. Tools e confecções. Marcenaria Madex Almeida, móveis de qualidade, produto de excelência na Madex Almeida. GK Ar-Condicionado, você quer instalar, fazer uma manutenção no seu ar-condicionado, procure a GK Ar-Condicionado. Solar Max, energia solar, economize até 95% em energia elétrica. Faça um orçamento sem compromisso na Solar Max. Doutor Ortopedia, artigos hospitalares, ortopédicos, terapêuticos, pilates, fitness e de bem-estar é na Doutor Ortopedia. E www.123descontos.com.br. Você se cadastra na 123, você já compra o produto e leva o produto com desconto, ok? E se você quiser ser um patrocinador, é só acessar o nosso canal 123 Web TV e entrar em contato conosco. Okay? Isso aí. Valeu. Camila, mais uma vez, gratidão, rapaz, chegou agora, achou que a gente chama ele, né? A gente ia perguntar a data, quando vai ser. Tal, ele deu uma fugida legal, né, mano? Caraca, moleque. Não foi, não. Ele é tímido. Ele é tímido. Advogado tímido. Quanto que tava marcado. Existe. Como existe advogado tímido, filhote? Existe. Como você chegar na frente lá, vai coisar lá o coisado lá dos coisas lá? Ele vai ficar só nas petições. Não sei. Vai trabalhar com ela no escritório. Quem vai mandar, hein? Quem vai mandar? Quem você acha que vai mandar? Cara, obrigado de coração, obrigado ao esposo aí, a mãe. Cara, que Deus abençoe vocês. Que honra ter você com a gente aqui. Obrigada pelo convite. Sempre. Até mais, viu? Até mais, valeu. Obrigadão, gente. Isso aí, valeu, Dani. Aquele abraço pra você, valeu, Alex. E hoje, cara, no dia de hoje do coisado aí, não hoje não, mas qualquer dia desse foi aniversário do Araújo. Parabéns, Araújo. Deus abençoe, cabaço. Valeu. Faz um bolo.